Eu sou Cláudio Arantes, professor de Ciência Política, professor titular dos 4 cursos aqui na faculdade. O Pasquim, ele inaugura uma importante época do jornalismo brasileiro, que é a imprensa alternativa, porque nós estávamos há 6 meses passados do AI-5, quando a ditadura brasileira arrochou, apertou mais, e quando saiu a censura à imprensa. E lançaram um jornal que a princípio parecia tipicamente de Ipanema, uma temática muito praia, mulheres quase desnudas, conversas dos botequinhos ali à beira da praia, muito uísque, muita coisa, né? Parecia um jornal assim feito realmente para a turma mais desbundada, né? Que era o que se dizia na época, desbundada do Leblon, de Ipanema, Copacabana, etc. Mas o jornal estourou. A distribuição até o número 10 era muito pequena, muito precária, né? Eu me lembro aqui em São Paulo não era vendido em qualquer banca. As da Paulista vendiam, tinha uma na Paulista com a Brigadeiro, que era às quartas-feiras de manhã que era o jornal vendido. Então, chegava, o cara punha assim uma pilha, já na calçada, não dentro da banca, e aí todo mundo passando, comprando, assim, a pilha estava na cintura do cara, ia descendo. Bom, esse jornal, então, ele teve uma estratégia que era fazer crítica política e social através da crítica de costumes, né? Através daqueles pais muito autoritários, daqueles empresários muito reacionários, então mostrando assim um Brasil do passado, seguindo um princípio latino, né, que dizia ridendo castiga timores, rindo que você critica os costumes. E eles tinham então algumas especificidades, né? Primeiro, como eu falei, o formato tabloide. Eles praticamente ressuscitaram. Vários jornais tentavam o formato tabloide, que era um formato consagrado. Le Monde, por exemplo, sempre foi em formato tabloide, né? Vários jornais tentavam e não davam certo. Então o Pasquim é o primeiro tabloide que dá certo, e depois dele outros darão também. E a entrevista era feita ou na redação do Pasquim ou na casa do trabalho do entrevistado, mas assim, movida a dúzias de litros de uísque. Inclusive um deles aqui, com o Caíme, eu trouxe assim, a capa para mostrar para vocês quantos litros de uísque vocês contam, que era a entrevista típica deles. Bebendo bastante, não só entrevistado como entrevistador, perdia as censuras individuais, próprias, né? Eles tinham uma diagramação muito específica, vocês vão ver colunas estreitas e com ilustração, texto, pouca publicidade. Então, eles criaram uma linguagem, inovaram a redação em língua portuguesa, a narração. Isso é importantíssimo. Eles mexeram muito com a língua portuguesa de um modo criativo. A mais conhecida das inovações deles é a elipse da última sílaba, ou das 2 últimas se a palavra for proparoxítona. Quer dizer, tirar do texto, em cada palavra, parar na sílaba tônica, na sílaba que tem um acento fonético. E isso se extravasou para outras coisas. O principal exemplo é a música País Tropical do Jorge Ben, né? Que é na linguagem do Pasquim. Mó, num pá, tropi, abençoar por de e boni por naturê. E que belê, em fevereiro, tem carná, tem um fus e um viô. Então você pega a letra inteirinha, você está vendo que a última sílaba sumiu, né? Quem inventou isso foi o Pasquim. Então o Pasquim deu certo, porque havia uma ditadura, porque essa ditadura censurava os grandes jornais, e porque o pequeno jornal, o jornal alternativo, o jornal vendido quase que na base do boca a boca, vai furar esse bloqueio. Então ele vai ser importantíssimo por causa dessa conjuntura. No momento em que as grandes redações perdem os censores, no momento em que os proprietários de jornais investem nos melhores jornalistas pagando os melhores salários, os grandes jornais voltam a ser bons jornais. E aí você não tinha por que ler
uma coisa especializada, uma coisa alternativa. Você assinava o jornal que eles lia todo dia.